Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Eu, Vitor Gomes e Paulo Henrique Dutra. E hoje vamos finalizar a fase preparatória da licitação. Falaremos hoje sobre a licitação de locação de imóveis e as licitações internacionais na fase preparatória. Quer saber mais? Continue nos assistindo. Bom, pessoal, então vamos iniciar falando das licitações para locação de imóveis. Logicamente que a gente tem que observar que e ressalvar as possibilidades de se locar o imóvel por inexigibilidade de licitação, que é quando as suas características e as suas condições de instalação, né, a condição do imóvel, ela se torna necessária para o órgão da administração pública. Ou seja, neste caso, a administração quer aquele imóvel e é aquele imóvel que atende às necessidades da administração pública. Neste caso, não haverá licitação e será locado por meio de um processo de inexigibilidade de licitação. No entanto, quando a locação puder ser qualquer imóvel existente dentro daqueles requisitos da administração, a alocação deverá ocorrer por licitação, ou seja, ela deverá acontecer com um processo, com uma concorrência entre todos os imóveis disponíveis que atendam àqueles requisitos da administração. E a lei nova, ela trouxe alguns critérios que devem ser observados para que se faça essa licitação, ou seja, para que sejam observados previamente à contratação. Quais sejam? Deverá haver uma avaliação prévia deste bem, né, se aquele bem atende, qual que é o valor de mercado daquele bem, qual é o seu estado de conservação, os requisitos para adaptação da administração para com aquele imóvel e até mesmo o prazo de amortização dos gastos para se utilizar, né, ou os gastos investidos para a adaptação daquele imóvel. Exatamente, né, esses custos todos têm que ser levados em consideração, né, e sempre que possível, o ideal é fazer a licitação com mais de um imóvel, né, com mais opções, para que se possa chegar a melhores condições, melhor preço de locação, para que se faça uma gestão mais eficiente do dinheiro que está sendo investido, né? Lembrando sempre que é dinheiro público. Mas como o Vitor disse, em alguns casos muito específicos, só vai ter um determinado imóvel naquela região ali que vai atender o número de salas que a administração precisa, alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser que não seja viável, dependendo, principalmente em municípios menores e tudo, se fazer uma licitação muito ampla. Mas sempre que possível, tem que se optar pela licitação. Exatamente. Bom, Foi pessoal, e mal. aí o outro tema que ficou pendente foram as licitações internacionais. No caso das licitações internacionais, o edital deve ajustar-se às políticas monetárias, às exigências do comércio exterior e atender também às exigências dos órgãos competentes, né? Ou seja, se eu vou fazer uma licitação de nível internacional, eu tenho que analisar alguns critérios do órgão competente e da política monetária existente no país. Em relação às licitações internacionais, tem uma peculiaridade também, que como a gente já tinha visto em vídeos anteriores, é permitido a cotação em moeda estrangeira, né, de custos, de insumos para apresentação de proposta. E aí, quando for permitido ao licitante estrangeiro fazer essas cotações em moeda estrangeira, a mesma condição tem que ser garantida aos licitantes brasileiros, né, os licitantes nacionais. E depois da contratação, os pagamentos que forem ser feitos aos licitantes, ao contratado brasileiro,
Mesmo que a cotação tenha sido feita em moeda estrangeira, o pagamento vai ser feito em moeda corrente nacional. Provavelmente, né, utilizando uma cotação ali prevista no edital ou a cotação da data do pagamento, e isso tem que vir bem regulamentado ali no edital para não dar problema e para não gerar um, um risco muito grande, né, de tanto de prejuízo para o contratado ou de se tornar excessivamente onerosa a obra para o contratante. Exatamente, Paulo. E aí, nesse mesmo artigo, né, falando das licitações internacionais, a gente visualiza na legislação um objetivo em igualar, né, em procurar trazer a igualdade, tanto entre os fornecedores estrangeiros quanto aos fornecedores brasileiros que vierem a participar dessas licitações, que normalmente são licitações aí de grande vultos, né, por serem internacionais e que envolvem aí grandes fornecedores e grandes marcas na participação do certame, na verdade, né? Então, ele vem aí trazendo, por exemplo, no parágrafo 3º, que as garantias de pagamento do licitante brasileiro serão as mesmas que serão dos licitantes estrangeiros, que as propostas dos licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, ou seja, independente se for estrangeiro ou brasileiro. Mas lá no seu último parágrafo, ele traz que, observada todas essas questões da legislação, o edital não poderá conter condições que busquem barrar o fornecedor estrangeiro, na verdade. Né? Então, as condições de habilitação, de classificação, de julgamento, elas devem ser verificadas para que atendam àquela licitação, independente de ser estrangeiro ou de ser fornecedor brasileiro. E aí há uma admissibilidade de se permitir que a margem de preferência para os produtos, os bens produzidos no Brasil e para aqueles serviços que possuam normas técnicas já definidas por esta própria legislação, né? Ou seja, então eu não posso buscar ali critérios na habilitação, no julgamento, em apresentação de propostas, na classificação do certame, que vão privilegiar ou que vão barrar, na verdade, o fornecedor estrangeiro. Eu tenho que sempre observar ali a igualdade de condições entre o fornecedor estrangeiro e o fornecedor brasileiro, além do que verificar questões aí de possibilitar uma contratação privilegiada para os bens produzidos no Brasil ou para aqueles serviços que possuam normas técnicas brasileiras. É interessante ver essa preocupação aí da legislação, né, ao mesmo tempo de garantir isonomia entre os participantes, sem estabelecer nenhum tipo de vantagem ou preferência para a contratação efetiva de um licitante brasileiro, mas permitindo, inclusive, a interação aí de um licitante estrangeiro no fornecimento de bens, né, de parte de bens aí produzidos em território nacional. É uma preocupação bem interessante, porque ao mesmo tempo que privilegia a produção nacional, né, e as normas técnicas brasileiras, a legislação toda nossa, né, também não cria entraves para a participação de licitantes estrangeiros, ampliando a concorrência e permitindo, pelo menos em tese, a contratação num preço melhor, em condições melhores para a administração. É a mesma lógica, se uma empresa brasileira vai participar de uma licitação nos Estados Unidos, ela tem que obedecer às normas técnicas, a legislação, tudo dos Estados Unidos, né? Não é porque eles vêm de lá para cá que essa exigência não seria igualmente feita, sempre preocupando em manter mais amplo possível a concorrência e a isonomia entre os licitantes. Verdadeira aplicação do princípio da isonomia. Bom, pessoal, é isso que queríamos falar para finalizar a fase preparatória da licitação.
Agradecemos aí por estar conosco em mais este vídeo e esperamos vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. É isso aí, pessoal. Espero que estejam gostando e acompanhem nossos canais PhD na Advocacia e Além das Licitações, para poder receber conteúdos novos toda semana sobre esse e muitos outros temas da área jurídica. Grande abraço.